eu quero falar de uma passagem que encontra-se lá em Atos 27, onde a Bíblia narra uma passagem onde o apóstolo do Nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Paulo, ele enfrenta um naufrágio enquanto ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E o que é que acontece? Antes mesmo de Paulo embarcar nesse navio, ele já tinha alertado a tripulação que se eles embarcassem naquele navio, se eles seguissem aquela viagem, eles iam passar por uma tempestade e iam ter grandes perdas. Mas mesmo assim a tripulação não dá ouvido a Paulo, apesar, né, de Paulo ser um prisioneiro, então assim ninguém deu crédito, né, credibilidade a Paulo. E eles embarcaram nesse navio e a Bíblia narra que enquanto eles estavam navegando, uma tempestade, né, grande ventania, ondas fortes começaram a assolar esse navio. E ali foi por vários dias que esse navio ficou passando por essa tempestade, por esse mar revolto, e ao ponto que a tripulação começou a se desesperar e começaram a jogar as cargas fora, né? Começaram a tirar as cargas ao mar. E o desespero era tão grande que eles começaram a jogar até mesmo partes ali do navio no mar, no intuito de deixar o navio mais leve e evitar o naufrágio do navio. E o que é que acontece? A tempestade não passava e passou alguns dias ali, esse desespero era tão grande que a Bíblia relata até que eles, nem mesmo eles conseguiam, eles não comiam, de tão aflitos que eles estavam. E Deus direcionou, mandou um anjo ir falar com Paulo em um desses dias, e o anjo disse a Paulo que ele não se preocupasse, que daquelas vidas ali iam ser perdidas, e que o objetivo, o plano que Deus tinha para Paulo, a missão de Paulo de chegar até Roma para pregar para Roma, iria se cumprir. Então Paulo fala isso para a tripulação, que eles não temessem, que eles se alimentassem, que Deus iria guardar, ia salvar eles. Porém, alguns dos tripulantes ali eles estavam tão desesperados que eles queriam largar o navio, queriam fugir, queriam abandonar o navio ali através dos botes de salva-vidas que tinha. Mas Paulo, através do Espírito Santo, quando ele viu isso, essa movimentação, ele alertou a tripulação que se alguém largasse o navio, né, alguém abandonasse o navio, toda aquela tripulação iria morrer. Então, assim, aquelas pessoas ali, elas creram, né, os líderes ali da tripulação ali, eles creram que realmente Paulo era usado por Deus, creram na palavra de Paulo, que Paulo pregou, e eles cortaram ali os botes, largaram os botes, para que ninguém fugisse. E passando alguns dias, ali, mais de 14 dias, esse navio ele encalha próximo a uma ilha. E devido ali à tempestade, devido ali às ondas, né, serem tão fortes, esse navio começou a se desmanchar, né, começou a virar destroços. Então Paulo direciona que as pessoas que sabiam nadar, elas fossem à frente e as outras foram logo atrás, seguindo ali agarrado ali nas madeiras, nos pedaços dos destroços do navio. No fim, eles conseguiram chegar até a ilha. Então todos ali foram salvos. Eram 266 tripulantes ali, pessoas a bordo ali daquele navio, e todas foram salvas. E eu quero trazer uma reflexão para a tua vida, para a nossa vida, com base nessa passagem desse texto. É, assim como essa tripulação passou por essa tempestade, nesse desespero, e muitos ali tentaram, ali naquele momento ali de aflição, tentavam largar o navio, largar o barco, né? Isso muitas vezes acontece na minha vida, na sua vida. Eu não sei o que é que está acontecendo com você hoje, nesse dia, nesse momento. Qual situação você está passando, qual tempestade tu está passando aí. E como é que está a situação desse teu barco, quantos dias tu já vem passando por essa situação, né? Tu vem aí embarcado, passando por essa tempestade. Mas muitas vezes o que é que acontece? A gente, às vezes age assim, a gente está num momento, numa dificuldade, às vezes pode ser tua empresa, né? O teu trabalho, o teu relacionamento, não sei qual área da tua vida, um problema de saúde que você está passando. E às vezes nós nos sentimos assim também, aflitos, né? Passamos dias e aquela situação às vezes não se resolve, às vezes só começa a piorar. E nossa vontade é largar daquilo, é largar o barco, ser atirado ao mar ali, tentar fugir daquele momento, daquela dificuldade, daquela situação. E às vezes essa situação que você está passando é necessária. Isso aí tem algum, sempre tem um ensinamento nas dificuldades, ali nas tempestades que nós passamos, ali sempre tem um ensinamento, tem um aprendizado. Deus não permite que nós entremos em situações difíceis assim à toa, troco de nada. Sempre traz ali um ensinamento, uma aprendizagem, cabe a gente abrir os olhos para enxergar. E quando chegar o momento certo de tu largar o barco, de tu sair dessa situação, se for para você largar, se o barco que você está ele for
se desfazer, se ele for virar destroço, Deus vai te direcionar para um local seguro, um local correto ali. Deus vai te mostrar o momento certo de tu largar desse barco. Então não se desespera agora nesse momento, não toma decisões precipitadas, não faz algo que sem tomar primeiro, sem consultar Deus primeiro, sem Deus te direcionar, te mostrar primeiro o momento certo, a direção correta. Essa tripulação, eles passaram ali mais de 14 dias ali à deriva ali no mar, até Deus direcionar eles ali próximo de uma ilha, para um local seguro, onde aquilo que Deus prometeu a eles, né, que Deus falou com Paulo, que todos seriam salvos, aquilo se cumprisse. E muitos deles ali no momento da dificuldade, eles tentaram largar o barco. Alguns tentaram fugir, né? E se eles não tivessem cumprido ali o que Deus orientou, toda aquela tripulação ali provavelmente, certamente teriam morrido. Mas por conta de um homem além de Deus, né, um homem temente a Deus, eles foram obedeceram, né, o que Paulo pregou, o que Paulo orientou a eles obedeceram e foram salvos. Mas a aliança teve um direcionamento ali, teve o contato, né, com Deus, a consulta a Deus. Aquela situação foi colocada ali diante de Deus, que estava acontecendo. E do mesmo jeito é na sua vida, na minha vida. Nós temos que estar colocando todas as situações que estamos passando ali diante de Deus. Pedir direcionamento a Deus de qual a escolha certa, do que temos que fazer em um momento certo, para ou seja, largar o barco ou se manter no barco. Porque uma outra passagem, na Bíblia conta também uma história quando Jesus estava atravessando um mar. Se eu não me engano, não falha a memória, acho que era o mar da Galileia, onde Jesus atravessava esse mar junto com seus discípulos e enquanto eles estavam ali atravessando, surge uma grande tempestade e Jesus, enquanto essa tempestade acontecia ali, Jesus estava dormindo e a tempestade não passava e chegou um ponto que os discípulos ali se desesperaram, os discípulos estavam com medo de morrer, achavam que o barco ia afundar e eles acordaram Jesus, clamando por Jesus: mestre, tu não se importas, o barco vai afundar, a tempestade, o que é que está acontecendo? Tu não se importa que nós perecemos, que nós morremos? E Jesus ali naquele momento, Jesus manda a tempestade ali parar, né? Jesus repreende a tempestade, a ventania, e ali a tempestade ela cessa naquele momento e eles conseguem fazer a travessia ali em santa paz e santa segurança, naquele mesmo barco que eles estavam. Só que nas duas situações conseguimos enxergar que teve ali os discípulos, né, os tripulantes clamaram por Deus, né, clamaram por Jesus. Então é a mesma situação, é na sua vida, na minha. Muitas vezes você está passando aí numa situação, está numa dessa situação, uma dificuldade, uma tempestade que a vontade, né, nesse momento, o desespero, o que a gente enxerga como sendo mais fácil é largar o barco. E muitas vezes não vai ser necessário você largar o barco, pois Deus vai intervir por ti, Deus vai acalmar ali a tempestade. Mas nas duas situações, houve-se uma espera, tem uma espera e houve-se um direcionamento, precisou-se de uma calmaria ali, de se esperar, de confiar em Deus, esperar Deus agir, de Deus prover ali o que seria correto ali naquele momento, daquela situação, socorro de Deus naquela situação. E uma das situações não foi necessário largar o barco, abandonar o barco. E em outra situação, sim, foi necessário largar o barco, abandonar o barco. Mas nas duas situações foi clamado por Deus. Nas duas situações se confiou em Deus. E nas duas situações todos foram salvos. Então ainda que Deus vá te direcionar a sair desse barco, dessa tempestade, que vai ser necessário você abandonar esse barco. Ainda assim, quando chegar no momento certo, Deus vai te mostrar, Deus vai te apontar o local correto. Deus vai te levar até a ilha, até o ponto seguro. E você vai ter que deixar esse barco. E ainda que o barco se despedace, ainda que você saia a nado dessa situação, dessa tempestade que você está passando, Deus vai te tirar ainda em segurança. Tu vai estar salvo. Então só confia no Senhor, coloca a tua vida, a tua situação aí diante de Deus, clama por Ele, pede sinais a Ele, pede um direcionamento para Ele falar contigo no momento certo, de tu largar do barco, ou então de tu permanecer nesse barco, que Deus vai te direcionar. Deus vai te mostrar o momento certo e o que tu tem que fazer na tua vida, como tu tem que esperar, como se tu tem que aguardar. No momento certo Ele vai falar contigo, Ele vai te dar os sinais. Então tu fica atento, abre teus olhos, teus ouvidos, fica atento aí aos sinais de Deus. Deus é contigo.